Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. Hoje nós trataremos de um tema que pode assustar muita gente, o SPID Contribuições. No entanto, na prática, ele pode ser entendido de forma simples e de forma direta também. Portanto, caso você seja contador, empresário, administrador ou até mesmo está começando no mundo fiscal, pode ficar tranquilo, o tema não precisa ser um bicho de 7 cabeças e hoje nós trataremos de tudo que você precisa saber de forma um pouco mais prática. Bom, o primeiro lugar então é entender do que se trata o chamado SPID Contribuições. Essa sigla SPID, ela trata do Sistema Público de Escrituração Digital, que na prática nada mais é do que um ambiente totalmente eletrônico, que foi criado pelo governo federal para reunir informações de 3 naturezas: fiscais, contábeis e previdenciárias, todas elas em um formato digital. Então é justamente o SPID Contribuições, agora focando nele, que na sua área ele reunirá dados de PIS e da COFINS de todas as empresas, ou das empresas, melhor dizendo. Logo, ele substitui aquela antiga entrega manual de livros fiscais, das declarações, tornando assim tudo mais fácil, mais claro, mais seguro e, por que não, mais confiável também. Em segundo lugar, quem que deve entregar? Todas as empresas que são tributadas pelo lucro real, ou pelo lucro presumido, ou pelo Simples Nacional, devem. Há casos específicos também, mas são essas 3. Em casos específicos de recolhimento de PIS e COFINS, devem também prestar contas por meio do SPID Contribuições, ou seja, os casos específicos ou de PIS e COFINS. Essa obrigação ela é mensal e ela depende do regime de apuração do imposto específico, que pode ser cumulativo ou pode ser não cumulativo também. Assim, o que a gente via através do SPID Contribuições? O envio, ele nada mais é, de forma básica, 3 tipos de informações. Aqueles dados que são próprios e estão presentes em notas fiscais de saída. Além disso, todos os produtos ou serviços que foram atingidos, além do detalhamento de PIS e COFINS também. Além disso, os dados das notas fiscais de entrada, compras de insumo, mercadorias e assim por diante. E todas elas que podem gerar crédito de PIS e COFINS naquele regime não cumulativo também. Enviei essas informações à apuração mensal. Você apura os valores, aliás, apuração de PIS e COFINS, destacando o que de fato foi pago, ou que foi compensado, ou que houve recolhimento. Esse arquivo, então, será entregue em um formato digital, haja vista que é assim que é o sistema, seguindo o chamado layout específico, ou seja, a própria Receita Federal define o layout de envio dessas informações. O próprio software da sua empresa, ou há vários softwares de contabilidade hoje, que transmitem esse sistema ao SPID e também SPID Contribuições. Além disso, há algo muito importante, a assinatura digital para garantir a autenticidade. Professora, por que então é tão importante? Em primeiro lugar, entenda que quando nós falamos do SPID Contribuições, é ele que permitirá que a Receita cruze informações que foram enviadas pelas empresas. Esse é o passo número 1. Então note, caso haja alguma divergência entre a entrada de uma nota e também a saída de vendas, respectivamente, ou entre o crédito e o débito de PIS, COFINS, é aqui que a empresa pode cair na malha fina ou na malha fiscal. Mas tem um segundo elemento. Em segundo lugar, quando nós falamos de SPID Contribuições, ele substituiu obrigações. Saímos de uma para outra obrigação. Então lembre-se dos livros fiscais que eram manuais. Quando chega o SPID Contribuição, eu envio essas informações de forma mais segura e mais organizada também. Agora, veja um ponto prático para você não errar. Quando nós temos e falamos de notas fiscais, mantenha elas organizadas e armazenadas e confira antes de gerar o SPID. Fez isso, você pode também verificar se todos os códigos, daquela nota fiscal ou aquelas alíquotas se estão corretas. Note, erros muito comuns, simples, podem gerar rejeição daquele arquivo.
Realizou isso, revisões mensais antes mesmo do envio do SPID, contribuições para evitar problemas futuros com a Receita Federal. Além disso, vamos falar de prazos. O prazo para entrega, quando nós falamos de SPID contribuições, ele é mensal, todos os meses, e precisa ser realizado até o 10º dia útil do segundo mês seguinte ao mês de apuração. Apurei em abril, envio em maio. Da forma mais simples. Logo, os dados de janeiro, por exemplo, são enviados até o 10º dia útil de março, por exemplo. Perdão, eu fiz a conta errada de abril, maio. Então, atenção, porque atrasos podem sim gerar multas, então cuidado. O SPID Contribuições, ele também é uma ferramenta de gestão interna. Como assim gestão interna? É ele que permitirá que aquela empresa acompanhe mensalmente como estão seus créditos, os créditos de PIS, COFINS, além de organizar a sua contabilidade de forma mais eficiente. Então, é excelente. Mas, além disso, uma entrega, por exemplo, que é digital já, essa empresa, ela precisa ter um histórico com as entregas, ela tem um histórico mais confiável, revisões, auditorias e eu sigo processos judiciais também com essa padronização de documentos. Para finalizar, SPID Contribuições, ele é uma obrigação, substitui obrigações por outra, sobretudo para empresas que recolhem PIS e COFINS. Ela é digital e ela é segura. Lembre-se, substitui os antigos livros fiscais que eram manuais. Seu prazo é mensal, tem um prazo definido. Quem define esse prazo não é a empresa ou o contador da empresa, mas a Receita Federal, sendo uma ferramenta de gestão que permite a conferência de créditos e a conferência de débitos também, sendo essencial para evitar alguns problemas que podemos encontrar com a Receita Federal. É ele que permite a Receita cruzar todas as informações que foram enviadas. Vamos fechar com um último elemento e com uma dica importante? A dica principal é que haja organização, conferência e entrega dentro do prazo. Assim você evita grandíssimos problemas. O SPID Contribuições, ele evita multas se entregue dentro do prazo. Evite retrabalho e dor de cabeça também com a Receita Federal. Gostou desse vídeo? Então considere se inscrever no nosso canal, deixe um comentário abaixo caso queira ver outros conteúdos nas próximas videoaulas e também não se esqueça do like e de compartilhar. Até a próxima!